Existe uma frase de Neville Goddard que, quando você realmente entende o que ela significa, muda para sempre a forma como você enxerga sua vida. A suposição, ainda que negada pelos sentidos, se persistir, se endurecerá em fato. Eu quero que você leia essa frase de novo, devagar, porque ela carrega dentro de si a chave que você está procurando há anos. Pare por um instante e me responda, no fundo do seu peito, o que você está supondo sobre você mesmo agora? Você supõe que é alguém com sorte, ou supõe que as coisas boas sempre passam longe de você? Porque, segundo Neville, você não está vivendo a sua vida real. Você está vivendo, segundo, a vida da sua suposição. E aqui está o que ninguém te contou: a maioria das pessoas vive supondo o pior. Supõe que vão ser rejeitadas antes mesmo de tentar. Supõe que o dinheiro não vai chegar. Supõe que aquele relacionamento não vai dar certo. E então, fielmente, a vida obedece. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é absolutamente leal à sua suposição, seja ela qual for. Escreva agora mesmo, nos comentários, uma única palavra que descreva a suposição mais forte que você tem sobre o seu futuro neste exato momento. Pode ser medo, pode ser esperança, pode ser cansaço, pode ser fé. Eu quero ler o que está vivo dentro de você agora, porque é esse sentimento, exatamente esse, que está moldando o seu amanhã. Fique até o final, porque hoje eu vou te entregar, passo a passo, o método exato que Neville Goddard ensinou para você trocar a suposição que está sabotando sua vida por uma suposição que constrói a realidade que você merece viver. E no fechamento deste vídeo, eu vou te guiar em 20 minutos de imersão para você sentir, na pele, sua vibração subindo. Respire fundo. Vamos começar. Bem-vindo de volta ao Mentalidade Positiva. Eu sou o lugar onde você vem reconstruir, dia após dia, a relação entre quem você pensa que é e quem você realmente pode se tornar. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu só posso te dizer uma coisa: você não chegou neste vídeo por acaso, e isso, em poucos minutos, vai fazer muito mais sentido. Neville Goddard nasceu nas Barbados em 1905 e passou a vida adulta nos Estados Unidos ensinando algo que parecia, para a mente lógica da época, quase um absurdo: que a imaginação humana é Deus operando dentro de cada pessoa, e que a realidade externa nada mais é do que o eco fiel daquilo que assumimos, com sentimento, como verdadeiro. A lei da suposição não é positividade barata. Não é repetir frases bonitas esperando que o universo escute. Ela é, na verdade, uma lei tão precisa quanto a gravidade. Tudo o que você assume como verdadeiro sobre si mesmo e sente como real, tende a se cristalizar em experiência concreta, com o tempo, com paciência e, principalmente, com persistência interior. Você já percebeu como certas pessoas parecem atrair coisas boas com uma naturalidade irritante? E como outras, mesmo se esforçando muito, parecem sempre dar de cara com a mesma porta fechada? Neville diria que a diferença não está na sorte, nem no esforço bruto. A diferença está na suposição dominante que cada uma carrega, muitas vezes sem perceber, sobre quem ela é e o que ela merece. Hoje você vai atravessar 7 capítulos. Vamos entender o que realmente é a lei da suposição, como ela opera dentro da sua mente subconsciente, porque seus sentidos físicos vão tentar te convencer do contrário, e principalmente, como você pode, de forma prática e diária, trocar a suposição que te aprisiona pela suposição que te liberta. Eu só peço uma coisa antes de seguirmos: não ouça este vídeo como quem ouve uma teoria distante. Ouça como quem está, agora mesmo, decidindo reescrever a história que vai contar para si mesmo a partir de hoje. Porque é exatamente isso que estamos prestes a fazer juntos. Vamos começar. Vamos começar pelo essencial, porque sem essa base, tudo o que vier depois vai soar bonito, mas vazio. A lei da suposição, segundo Neville Goddard, afirma que a sua consciência é a única realidade, e que tudo aquilo que você assume, genuinamente, como verdadeiro sobre você e sobre sua vida, tende a se manifestar nas circunstâncias externas. Repare na palavra que ele escolhe: suposição. Não é desejo. Não é vontade. Não é nem mesmo fé religiosa no sentido tradicional. Supor é assumir internamente algo como já sendo real, mesmo antes de qualquer evidência física confirmar isso. É viver, por dentro, como se aquilo já fosse fato consumado. Imagine alguém que deseja, com todas as forças, um novo emprego, mas que, internamente, supõe que não é bom o suficiente, que sempre fica em segundo lugar,
que as oportunidades boas vão para os outros. Esse desejo, por mais sincero que seja, está sendo neutralizado pela suposição contrária, que é mais profunda e mais antiga. É aqui que mora o primeiro grande choque dessa lei. O desejo consciente quase nunca vence a suposição subconsciente. Você pode querer, de boca, uma coisa, e estar, ao mesmo tempo, assumindo internamente o oposto. E quando isso acontece, é sempre a suposição que vence, porque ela é mais profunda, mais constante, e mais nutrida emocionalmente do que o desejo superficial. Neville costumava dizer que a suposição, mesmo sendo invisível aos olhos, é o único poder criador que existe. Ele não estava falando de magia, nem de coincidência. Ele estava descrevendo um mecanismo psicológico, espiritual, e segundo ele, absolutamente científico, onde a mente assume um estado, e a vida, com o tempo, se organiza para confirmar esse estado. Pense em uma pessoa que, mesmo sem nenhuma razão aparente, sempre supôs que seria respeitada. Ela entra em qualquer ambiente com essa suposição silenciosa. De forma quase imperceptível, as pessoas ao redor reagem a essa suposição, tratando-a com mais consideração, mesmo sem entender exatamente por quê. Agora pense no oposto. Alguém que, desde cedo, supôs que seria sempre ignorada, deixada de lado, esquecida nas decisões importantes. Essa suposição, vivida silenciosamente por anos, começa a moldar a postura, o tom de voz, as escolhas, e, inevitavelmente, atrai situações que confirmam exatamente aquilo que ela supôs. Isso não significa que você seja culpado pelas dificuldades que viveu. A maioria das suposições que carregamos não foram escolhidas conscientemente, elas foram absorvidas na infância, em ambientes familiares, em decepções antigas, em palavras que ouvimos repetidamente até acreditarmos que eram verdades sobre nós mesmos. A boa notícia, e é aqui que a lei da suposição se torna libertadora, é que se uma suposição foi aprendida, ela também pode ser desaprendida. Se ela foi construída repetição após repetição, ela também pode ser desconstruída e substituída, com o mesmo método: repetição, sentimento e persistência interior. Nos próximos capítulos, eu vou te mostrar exatamente como essa substituição acontece na prática, porque entender a teoria é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder dessa lei só se revela quando você começa a aplicá-la, conscientemente, na sua rotina mental diária. Se existe uma ideia central que atravessa toda a obra de Neville Goddard, é esta: a imaginação não é fantasia, não é distração, não é um simples passatempo mental. A imaginação é, segundo ele, a própria atividade de Deus operando dentro de você, e é através dela que toda a criação acontece, antes mesmo de se tornar visível. Pense, por um instante, em qualquer objeto ao seu redor agora. Antes de existir fisicamente, ele existiu como imagem na mente de alguém. A cadeira em que você senta, o telefone em sua mão, a casa onde você mora. Tudo começou como uma suposição imaginária antes de se tornar matéria concreta no mundo. Neville costumava ensinar que você deve usar sua imaginação não para fantasiar sobre o que poderia ser, de forma vaga e distante, mas para viver, internamente, como se o desejo já estivesse realizado. Não é sonhar acordado, é habitar, com os sentidos internos, a cena do desejo já cumprido. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e assumir que esse algo já é seu. Quando você deseja, você reconhece, ainda que sutilmente, a ausência daquilo. Quando você assume, com sentimento, que já possui, sua mente subconsciente para de registrar a falta e começa a registrar a presença. E é essa mudança interna que reorganiza sua realidade externa. Um exercício que Neville recomendava, e que continua absurdamente poderoso até hoje, era imaginar uma cena curta, específica, que só faria sentido se o seu desejo já tivesse se realizado. Não a meta inteira, mas um pequeno gesto, um pequeno diálogo, um pequeno detalhe sensorial que confirmasse, sem dúvida, que aquilo já era fato. Por exemplo, se você deseja reconciliação com alguém, ao invés de imaginar vagamente estar bem com essa pessoa, você imagina, com riqueza de detalhes, um abraço específico, uma frase específica sendo dita em tom carinhoso, a sensação física daquele reencontro, repetidamente, até que essa cena comece a parecer mais real do que a sua situação atual. Isso pode parecer simples demais para ser verdade, e talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas duvidam. Estamos acostumados a acreditar que mudança exige sofrimento, esforço extremo, sacrifício visível.
Neville propunha algo radicalmente diferente. A mudança real começa em silêncio, dentro da imaginação, muito antes de qualquer ação externa. Isso não significa que você deva ficar parado, sem agir no mundo físico. Significa que a ação externa, quando ela vem de uma suposição já consolidada internamente, se torna leve, natural, quase óbvia, porque você não está mais agindo para conquistar algo que falta, você está agindo a partir de quem você já assumiu que é. Repare também que a qualidade do sentimento durante essa visualização importa mais do que a quantidade de tempo dedicado a ela. 5 minutos vividos com sentimento genuíno de realização valem infinitamente mais do que 1 hora de visualização mecânica, distraída, feita apenas porque é o que se deve fazer. No próximo capítulo, vamos entender por que seus sentidos físicos, aquilo que você vê, ouve e toca no dia a dia, vão insistir em te convencer de que sua suposição é mentira, e, mais importante ainda, porque você precisa aprender a desobedecer educadamente a essa evidência, sem negar a realidade, mas sem se render a ela como verdade definitiva. Aqui está um dos ensinamentos mais desafiadores de Neville Goddard, porque ele vai contra tudo o que fomos treinados a acreditar desde crianças. Os seus 5 sentidos, aquilo que você vê, ouve, toca, cheira e sente fisicamente, não são testemunhas confiáveis da verdade final. Eles são testemunhas do passado, não do futuro que está se formando. Quando você olha para sua conta bancária e vê um número baixo, esse número é real, sim, no sentido físico imediato. Mas ele é o resultado de suposições e ações passadas, não uma sentença definitiva sobre o seu futuro. O erro que a maioria das pessoas comete é tratar a evidência presente como se fosse profecia permanente. Neville usava uma expressão poderosa para descrever isso. Ele dizia que devemos aprender a revisar a evidência dos sentidos à luz do nosso desejo, e não revisar o desejo à luz da evidência dos sentidos. Em outras palavras, é a suposição interna que deve comandar, e não a circunstância externa. Isso não é negação da realidade, e é importante deixar isso muito claro, porque existe uma diferença enorme entre ingenuidade e fé construtiva. Você não está fingindo que problemas não existem. Você está se recusando a aceitar que esses problemas são a palavra final sobre quem você é e sobre o que você pode se tornar. Pense em alguém que está, neste exato momento, desempregado. A evidência dos sentidos diz: você não tem trabalho. Mas a suposição que Neville ensinava a cultivar diria internamente: eu sou alguém que está prestes a receber uma proposta alinhada com meu propósito. E essa suposição, sustentada com sentimento real, começa a guiar decisões, palavras e oportunidades de forma quase invisível. Existe um momento, normalmente entre a suposição nova e sua manifestação física, que Neville chamava de zona de teste. É exatamente quando você mais precisa da sua suposição, e é exatamente quando ela parece mais ridícula aos seus olhos, porque nada mudou ainda externamente, e a tentação de desistir é maior do que nunca. A maioria das pessoas desiste precisamente nesse intervalo. Elas plantam a semente da nova suposição, mas, ao não verem fruto em poucos dias, concluem que não funcionou, e voltam correndo para a suposição antiga, que, por ser mais familiar, parece mais segura, mesmo sendo a mesma suposição que produziu os resultados indesejados anteriores. Neville comparava esse processo à agricultura. Nenhum agricultor sensato planta uma semente hoje e desenterra o solo amanhã, alegando que a semente não funcionou. Ele sabe, por experiência, que existe um tempo de gestação invisível, sob a terra, antes que qualquer broto apareça na superfície visível. A sua suposição funciona exatamente assim. Existe um período, que varia de pessoa para pessoa e de desejo para desejo, em que a nova suposição está sendo absorvida pelo seu subconsciente, reorganizando crenças antigas, antes de se expressar como circunstância visível. Esse período exige, acima de tudo, persistência silenciosa. No próximo capítulo, vamos falar sobre o estado de espírito específico que Neville considerava o portal mais rápido para a manifestação, o sentimento de gratidão antecipada, e porque sentir como se o desejo já fosse seu, antes de qualquer prova física, é o ingrediente que separa quem manifesta de quem apenas espera. Existe uma frase central na obra de Neville Goddard que resume praticamente todo o seu ensinamento: o sentimento é o segredo. Não basta pensar positivamente. Não basta repetir frases de afirmação de forma mecânica. É o sentimento que carrega o pensamento até o subconsciente, e é o subconsciente, não a mente consciente,
quem realmente comanda a manifestação da realidade. Pense na diferença entre dizer eu sou próspero com a voz neutra, quase robótica, e sentir, no peito, a sensação física de segurança e abundância que alguém realmente próspero sentiria. A frase é idêntica nas duas situações, mas o efeito sobre sua mente subconsciente é completamente diferente, porque é a emoção que dá vida à suposição. Neville ensinava que a mente subconsciente não distingue entre uma experiência vivida fisicamente e uma experiência vivida com intensidade emocional na imaginação. Para o subconsciente, sentir algo profundamente, mesmo que só na imaginação, é praticamente equivalente a vivê-lo de fato, e é por isso que a emoção sentida durante a suposição é tão decisiva. É exatamente por isso que tantas pessoas, ao tentarem aplicar leis de manifestação, fracassam. Elas trabalham apenas com palavras, repetindo afirmações sem qualquer conexão emocional real, sem nunca permitir que o corpo, e não apenas a mente racional, sinta a suposição como verdadeira. Um exercício simples, mas extremamente eficaz, que Neville recomendava, era perguntar a si mesmo, antes de dormir, como eu me sentiria se meu desejo já estivesse realizado agora. E então, ao invés de apenas pensar a resposta, permitir que o corpo relaxe nessa sensação, como se ela já fosse, literalmente, a sua realidade presente. A gratidão antecipada funciona como um acelerador poderoso nesse processo, porque é quase impossível sentir gratidão genuína por algo que você acredita não ter ainda. Quando você consegue sentir gratidão real, no presente, por algo que ainda não se manifestou fisicamente, você está, na prática, provando ao seu subconsciente que já considera aquilo seu. É importante diferenciar isso de ansiedade disfarçada de manifestação. Muita gente confunde desejo intenso, carregado de urgência e desespero, com suposição verdadeira. Mas a urgência carrega, escondida nela, a admissão de que você não tem. A suposição verdadeira é calma, é serena, porque parte do lugar de quem já possui, e não de quem está implorando para receber. Existe também o que Neville chamava de estado de espírito habitual. Não basta sentir gratidão e segurança por alguns minutos durante um exercício de visualização, se o resto do seu dia é vivido em ansiedade, reclamação e desconfiança. O subconsciente responde ao estado predominante, não ao estado ocasional, e por isso a consistência importa mais do que a intensidade isolada de um único momento. Uma prática que ajuda muito nesse processo é, ao longo do dia, sempre que perceber um pensamento de falta ou medo surgindo, gentilmente substituí-lo por uma frase curta no tempo presente, sentida com convicção, como eu já sou, eu já tenho, eu já vivo isso, repetindo até que a sensação de presença, e não de ausência, se torne mais familiar. No próximo capítulo, vamos entrar em uma das técnicas mais conhecidas de Neville Goddard, chamada de revisão. E vou te mostrar como você pode usar essa ferramenta específica para reescrever, internamente, experiências do passado, mudando, com isso, a suposição que essas experiências ainda alimentam dentro de você hoje. Uma das técnicas mais práticas e mais transformadoras que Neville Goddard ensinou se chama revisão. A ideia central é simples de entender, mas profunda em seus efeitos. Você revisita, na imaginação, um evento do seu dia que não ocorreu como você gostaria, e o reescreve mentalmente, como se tivesse acontecido da forma desejada. Por que isso funciona, segundo Neville? Porque, para a sua mente subconsciente, a versão revisada, vivida com sentimento real, se torna a versão oficial daquele momento, suavizando ou até substituindo o impacto emocional da versão original, e, consequentemente, alterando a suposição que aquele evento teria alimentado em você. Imagine que você teve uma conversa difícil hoje, onde respondeu de forma ríspida e se sentiu mal depois. Ao invés de carregar essa cena, repetindo mentalmente a raiva e o arrependimento, você se senta, em silêncio, fecha os olhos e revive a cena, mas dessa vez respondendo com calma, com as palavras que gostaria de ter dito. Isso pode parecer apenas um exercício de consolo psicológico, mas Neville ia muito além disso. Ele ensinava que essa revisão, feita com regularidade, realmente reconfigura padrões internos de reação, porque você está, ativamente, recusando-se a deixar que aquela versão negativa do evento se torne mais uma prova da suposição eu sempre estrago tudo ou eu nunca consigo me controlar. A prática da revisão é especialmente poderosa quando feita à noite, pouco antes de dormir, justamente porque esse é o momento em que a mente consciente relaxa sua vigilância crítica,
e o subconsciente fica mais aberto e receptivo às impressões que você escolhe deixar nele antes do sono. 6. Neville recomendava revisitar todo o dia, evento por evento, não apenas os momentos dramáticos, mas também os pequenos atritos, uma resposta seca, uma oportunidade que você sentiu que perdeu, um momento de insegurança. Cada um desses pequenos eventos, revisado e reescrito com a versão desejada, vai, aos poucos, reduzindo o acúmulo de suposições negativas no seu subconsciente. Você também pode aplicar a revisão para situações mais antigas, não apenas do dia atual. Memórias de infância, decepções antigas, palavras que alguém disse e que você carregou por anos, podem ser revisitadas com a mesma técnica, sentindo, dessa vez, a versão que teria fortalecido sua autoestima, ao invés daquela que a fragilizou. É fundamental entender que isso não é sobre negar que algo doloroso aconteceu, nem sobre apagar fatos históricos do mundo externo. É sobre a forma como esse evento continua vivo dentro de você, influenciando suas suposições atuais sobre quem você é e do que você é capaz. E essa influência interna, sim, pode ser ativamente trabalhada e transformada. Com o tempo, a prática regular da revisão muda também o seu comportamento no presente. Pessoas que praticam essa técnica relatam reagir com mais calma em situações de conflito, simplesmente porque já treinaram mentalmente, repetidas vezes, a versão calma de si mesmas, tornando essa versão mais acessível e mais natural no momento real. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo que Neville considerava absolutamente essencial e que muitas pessoas ignoram: a persistência da suposição diante da aparente ausência de resultados, e como lidar, sem desistir, com o período de espera entre a suposição e a manifestação visível dela na sua vida. Se há um ponto onde a maioria das pessoas abandona a lei da suposição, é exatamente aqui, no espaço de tempo entre assumir internamente o desejo realizado e vê-lo, finalmente, se expressar na vida física. Neville foi muito claro ao dizer que essa lei exige persistência, não apenas um momento isolado de fé. A frase que abriu este vídeo carrega essa ideia com precisão: a suposição, ainda que negada pelos sentidos, se persistir, se endurecerá em fato. Repare na palavra persistir. Não diz se você assumir uma vez, diz se persistir, reconhecendo abertamente que, no início, os sentidos vão continuar mostrando o cenário antigo. É natural, e profundamente humano, sentir dúvida durante esse período. Você assume uma nova suposição sobre sua vida, talvez sobre prosperidade, sobre um relacionamento, sobre sua saúde, e nos dias seguintes, nada parece mudar externamente. Esse silêncio aparente é, segundo Neville, exatamente o momento em que sua fé está sendo verdadeiramente testada e fortalecida. Uma forma poderosa de atravessar esse período é lembrar que, assim como uma gestação acontece de forma invisível antes do nascimento visível, sua nova suposição está sendo gestada no nível subconsciente, reorganizando crenças, hábitos de pensamento, eventualmente, oportunidades externas, mesmo quando você ainda não vê nenhum sinal disso a olho nu. Neville também ensinava que, durante esse período de espera, é essencial evitar checar repetidamente, com ansiedade, se já está funcionando. Esse comportamento, paradoxalmente, reforça a suposição da falta, porque você só checa ansiosamente aquilo que, no fundo, ainda não acredita ter conquistado verdadeiramente. Uma atitude muito mais alinhada com a lei é a de quem já sabe, e por isso não precisa verificar a cada instante. Pense em alguém que sabe, com certeza absoluta, que o sol vai nascer amanhã. Essa pessoa não passa a noite verificando repetidamente o horizonte, ansiosa, porque a certeza interna dispensa a confirmação externa constante. Isso não significa ignorar sinais reais de progresso quando eles aparecem, muito pelo contrário. Significa não depender emocionalmente desses sinais para manter sua suposição firme. Os sinais, quando surgem, devem ser recebidos como confirmação alegre, não como a única fonte da sua fé, que deve vir, primeiro, de dentro para fora. Outro ponto essencial que Neville destacava é que, durante o período de espera, é comum surgirem situações que parecem, à primeira vista, contradizer sua nova suposição. Pequenos atrasos, pequenas decepções, comentários desencorajadores de outras pessoas. Esses momentos são oportunidades de reafirmar, internamente, sua suposição, ao invés de abandoná-la diante da primeira evidência contrária. A persistência da suposição não é sobre ficar repetindo frases o tempo todo de forma obsessiva,
mas sobre estabelecer, no fundo de quem você é, uma nova identidade, uma nova forma de se relacionar com a sua própria história, de modo que, mesmo quando você não está pensando ativamente nisso, sua postura interna já reflete a nova suposição como algo natural e não forçado. No 7º e último capítulo, vamos reunir tudo o que aprendemos até aqui em um método prático, com passos claros, para você começar, ainda hoje, a aplicar a lei da suposição na sua própria vida, de forma estruturada e sustentável ao longo do tempo. Chegamos ao capítulo mais prático deste vídeo, onde vamos transformar tudo o que conversamos em um caminho claro, possível de ser seguido por você, independentemente de qual seja o seu ponto de partida emocional ou material neste momento da sua vida. O primeiro passo é identificar, com honestidade, qual suposição negativa está mais ativa em você agora. Pode ser sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre sua capacidade profissional, sobre sua saúde. Sem julgamento, apenas observe o que você tem assumido, repetidamente, como verdade inevitável sobre essa área da sua vida. O segundo passo é definir, com clareza, qual é a suposição oposta, aquela que, se vivida internamente, representaria a realidade que você deseja construir. Não escreva apenas o resultado final distante. Escreva como você se sentiria, no presente, vivendo essa nova realidade já consolidada no seu dia a dia. O terceiro passo é escolher um momento fixo do seu dia, de preferência ao acordar ou antes de dormir, para praticar a suposição de forma intencional. Esses dois horários são privilegiados porque a mente está naturalmente mais relaxada, mais próxima do estado entre o sono e a vigília, mais permeável às novas impressões. O quarto passo é construir uma pequena cena imaginária, específica e sensorial, que só faria sentido se sua nova suposição já fosse fato. Reveja essa cena, com sentimento real, todos os dias, no horário escolhido, permitindo que seu corpo sinta, e não apenas que sua mente pense, a sensação de realização. O quinto passo é aplicar a técnica da revisão todas as noites, repassando os eventos do dia, e reescrevendo, na imaginação, qualquer cena que tenha reforçado a suposição antiga, substituindo-a pela versão que fortalece a suposição nova que você está cultivando agora. O sexto passo é observar, sem ansiedade, sem cobrança, os pequenos sinais que começarão a surgir ao longo dos dias e semanas seguintes. Eles podem vir como pensamentos novos, oportunidades inesperadas, encontros aparentemente casuais, ou apenas uma sensação interna diferente, mais leve, mais confiante, diante de situações que antes geravam ansiedade. O sétimo passo, talvez o mais importante de todos, é a persistência gentil. Não se trata de força bruta, de tentar com mais intensidade, mas de retornar, suavemente, sempre que perceber que escorregou de volta para a suposição antiga, sem culpa, apenas redirecionando, como quem ajusta o rumo de um barco, sem drama, com firmeza tranquila. Lembre-se sempre. Você nunca deixou, em momento algum da sua vida, de aplicar a lei da suposição. Você sempre esteve supondo algo sobre si mesmo, sobre o que merece, sobre o que é capaz. A única mudança real que estamos propondo aqui é trazer essa suposição da escuridão do automático para a luz da escolha consciente. A partir de hoje, você tem em mãos não apenas uma informação interessante, mas um método. E método, quando praticado com consistência, deixa de ser teoria e se torna identidade. E é exatamente essa nova identidade, vivida internamente com convicção, que Neville Goddard garantia, sempre se endureceria, mais cedo ou mais tarde, em fato concreto na sua vida. Você acabou de atravessar um caminho profundo, e eu espero, sinceramente, que cada palavra dita aqui hoje tenha encontrado, dentro de você, um lugar para se instalar e crescer, devagar, como uma semente que ainda não mostrou seu broto, mas que já está, silenciosamente, mudando tudo por baixo da superfície. Lembre-se sempre da frase que abriu este vídeo: a suposição, ainda que negada pelos sentidos, se persistir, se endurecerá em fato. Guarde essa frase. Escreva-a em algum lugar visível. Repita-a sempre que a dúvida tentar bater à sua porta, porque ela vai bater, e tudo bem que bata, desde que você já saiba, agora, o que responder. Antes de você ir, eu quero te convidar para ficar comigo por mais 20 minutos. Vamos entrar agora em um momento de silêncio guiado, pensado especialmente para elevar sua vibração e ajudar sua mente a absorver, em um nível mais profundo, tudo o que conversamos hoje. Encontre uma posição confortável, feche os olhos se sentir vontade,
solte os ombros, relaxe a mandíbula, relaxe as mãos, e simplesmente permita-se receber, sem esforço, sem pressa, sem precisar fazer nada além de estar presente com você mesmo. Escute isso por 20 minutos e observe, com gentileza e sem pressa, como sua vibração começa a se elevar, quietamente, do jeito que as coisas mais verdadeiras costumam acontecer. E se este vídeo tocou alguma parte sua hoje, deixe seu like, escreva nos comentários a suposição que você está escolhendo cultivar a partir de agora, e inscreva-se aqui no Mentalidade Positiva Eu Sou, porque o que você assume hoje, em silêncio, dentro de você, é exatamente aquilo que sua vida, mais cedo ou mais tarde, vai te devolver amanhã, em voz alta, como fato.